Olá pessoal, a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós iniciarmos o estudo desse vídeo, eu quero aqui fazer um pedido para você. Você que já é inscrito nesse canal, que você possa deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber todos os vídeos que forem postados aqui nesse canal. Deixa aí também o seu like, compartilha, ajuda esse canal a crescer, pois o intuito dele é tão somente pregar o Evangelho de Cristo, falar da palavra da verdade que é a Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Então vamos agora para o estudo de hoje. Meus amados, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a verdade que liberta. É bem certo que a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. No Evangelho de João 8,32 está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas, meus queridos irmãos, na verdade, não basta apenas nós conhecermos a verdade, nós também precisamos permanecer na verdade. Isso é, se nós realmente queremos ser libertos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não adianta nós somente conhecer a verdade, nós também temos que permanecer na verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." Aqui no livro do Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 21, a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, ele defende a sua missão e a autoridade. Aqui então Jesus ele está pregando para o povo judeu, a nação eleita por Deus. E aqui ele fala sobre a sua missão na face da terra e sobre a autoridade que está na vida dele, vinda de Deus. E que muitos dos judeus que ali estavam creram nas palavras dele. Então aqui no Evangelho de São João 8, versículo 31, a Bíblia diz o quê? Que ele então vai falar com os judeus que creram nele. E fala assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Quer dizer, se eles permanecessem na palavra de Deus, realmente eles seriam livres, libertos daquilo que estava aprisionando eles. E é assim também na nossa vida. Se nós crermos na palavra de Deus, conhecermos a palavra, crermos nela e permanecermos nela, nós vamos ser livres, libertos para adorar e exaltar o nome de Deus. Por isso que é a importância de nós termos esse entendimento conosco, que não basta apenas conhecer a verdade, mas é preciso permanecer na verdade, isto é, viver aquilo que a Bíblia nos ensina, viver realmente aquilo a qual Deus ele tem para a minha e para a tua vida. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ficar atentos com tudo o que acontece em nosso redor nos dias de hoje. Como diz a Bíblia, estarmos sempre na torre da vigília, ou seja, sermos sempre vigilantes em tudo. E é realmente isso que acontece, meus amados. Nós precisamos estar sempre vigilantes, analisar tudo que está acontecendo em nosso meio, para que nós não venhamos desviar do caminho, para que nós não venhamos deixar de permanecer na verdade, porque já conhecemos a verdade. Sabemos que temos que permanecer na verdade. Porém, se nós não vigiarmos, não ficarmos atentos com tudo que acontece em nosso meio,
nós corremos um sério risco de sairmos fora da verdade, de não permanecer na verdade. E aí, meus queridos, diante da Bíblia, nós sabemos que se isso acontecer, estamos correndo um sério risco de não alcançarmos o nosso maior objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre atentos com tudo o que acontece no nosso meio. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao cúmulo de negarem o soberano, de negarem Jesus Cristo, que nos resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, nós podemos ver através dessa palavra, ela é bem clara para nós. Ela é até taxativa, podemos dizer assim. Por quê? Porque aqui ela nos alerta, meus queridos, que como houve falso profeta no passado, assim também haverá em nosso meio falsos mestres. E olhando para tudo que está acontecendo nos dias de hoje, nós podemos ver que isso já está acontecendo. Quantos falsos profetas, quantos falsos mestres não estão aparecendo em nosso meio, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Olha só, meus amados, como isso é grave e como é importante nós estarmos atentos com a verdade que é a palavra de Deus. Falsos mestres, falsos profetas se levantando em nosso meio, introduzindo coisas, heresias destruidoras, falsas esperanças, falsas expectativas para o povo. Isso já está acontecendo muito em nosso meio. Se nós formos olhar, meus queridos, hoje vamos puxar no YouTube, nas redes sociais, nós vamos ver quantas pessoas estão se levantando e pregando heresias, pregando um falso evangelho, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Pessoas que pegam um versículo da Bíblia e vêm traduzir esse versículo de uma maneira a qual venha fazer benefício para ele mesmo, a qual venha crescer o seu próprio ego, ou venha trazer ego para a população, para que o povo possa bajular ele, para que o povo possa idolatrar ele. Essa é a verdade, meus queridos. Por isso que a Bíblia nos ensina aqui. Por isso que hoje Deus ele colocou no meu coração de trazer esse estudo com esse tema, a verdade que liberta. Porque hoje, meus queridos, nós vemos tantas verdades por aí, entre aspas, nós podemos dizer assim, e às vezes nós confundimos as coisas e acabamos o quê? Desviando da palavra da verdade e dando ouvidos a essas fábulas, dando ouvidos a essas heresias. E aqui o que me chamou a atenção, meus queridos, é que a Bíblia vai dizer que esses falsos profetas, eles trazem para eles... Deixa eu achar aqui, meus queridos. Que eles atraem para eles repentina destruição. Vocês estão entendendo, meus queridos, que a Bíblia está nos ensinando hoje que essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles atraem para si mesmo destruição. Só que o mais grave de tudo isso é que automaticamente essas pessoas que acreditam nesses falsos mestres, nesses falsos profetas, acabam também trazendo para si próprio autodestruição. Então estamos correndo sérios riscos de sermos destruídos.
de termos uma vida atribulada, quando nós desviamos da verdade, que é a palavra de Deus. Meus queridos, nós fomos buscar no YouTube, como eu tenho visto, fazendo o que eu vi, meus queridos. Tem uma mulher no YouTube que ela se intitula como pastora, não cabe a mim dizer o nome dela aqui, mas ela relatou que ela teve uma visagem, né? Não posso dizer que é visão, porque aqui lá não é visão de Deus, mas sim uma visagem, eu creio que é coisa até mesmo da cabeça dela, que pode ser até uma pessoa dissimulada, porque não tem lógica, entendeu? Que ela diz que teve essas visagens, a qual Jesus levou ela até o inferno, fez ela rodear o inferno, mostrar tudo o que acontecia ali, e depois levou ela para o céu e fez da mesma forma. E o que me chamou a atenção nessa pessoa, nessa pastora, é que ela falou que ela teve mais vezes no inferno do que no céu. Olha que interessante isso. E infelizmente, meus queridos, tem muitos que acreditam nessas fábulas, que acreditam nessas heresias, nessas falsas visões. Isso que é complicado, meus queridos, isso que é perigoso para nossas vidas. Aqui, diante da palavra de Deus, qual dos homens de Deus, mulheres de Deus que teve aqui na Bíblia, que relatou que teve uma visão dessa, que foi para o inferno? Muito pelo contrário. Eu quero citar aqui 2 nomes que teve a visão, mas que eles subiram até o 3º céu, que teve uma visão do céu verdadeiramente, que é o apóstolo Paulo, no qual ele fala sobre a visão a qual ele teve, e que diante dessa visão a Bíblia vai dizer então que Deus colocou um espinho na sua carne, para que ele não viesse se gloriar diante da visão a qual ele teve. E o outro, meus queridos, é o apóstolo João, na ilha de Patmos, que ele relata sobre a visão a qual ele teve, a qual ali o Senhor pediu para que ele então escrevesse 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Agora aparece uma pessoa intitulada pastora e vai dizer que Jesus levou ela até o inferno e começa a relatar coisas absurdas. Nós vamos analisar tudo isso, meus amados, não tem como nós acreditar. Não dá para entender como tem pessoas que acreditam nessas coisas, nessas visagens dessas pessoas. É por isso que nós temos que ficar atento e firmado na verdade, que é a palavra de Deus, firmado, permanecer na verdade, que é a palavra de Deus. Meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados por esses falsos mestres. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então nós vemos aqui, meus amados, em 1 João é relatando que, para nós, aqui não dar crédito a qualquer espírito, mas antes que nós venhamos provar os espíritos, se é de Deus ou não. Olha o que a Bíblia nos ensina, que ela nos alerta. Por quê? Porque fala que porque já tem muitos falsos profetas para o mundo afora. E é tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que se é pregado em cima de um púlpito ou nas redes sociais, mas antes nós temos que provar se esse espírito realmente é de Deus ou não. Agora nós temos que examinar as escrituras. Então antes nós realmente
crermos que é Deus ou não que está falando, nós temos que examinar as Escrituras, provar se o Espírito realmente é de Deus ou não. Porque já no nosso meio muitos falsos profetas. É a palavra que nos diz, meus queridos. É a palavra que está nos dizendo. Em João capítulo 14, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês estão entendendo, meus amados, o que está sendo ensinado aqui nesse vídeo? Aqui Jesus falando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então essa é a única verdade que vai nos libertar, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por isso se faz necessário nós examinarmos sempre as Sagradas Escrituras. Por isso que se faz necessário, meus queridos, nós aprendemos cada dia mais da palavra de Deus. E sabe como nós podemos fazer isso? Eu vou te responder essa pergunta. Como nós podemos fazer isso? Examinar os Espíritos, se é de Deus ou não. Que é, meus queridos, nada mais ou nada menos de estarmos sempre buscando a Deus em oração e lendo a Bíblia Sagrada. Buscando conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, começamos a conhecer realmente a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela tem para nós vamos começar a abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento. O Senhor vai começar a nos dar sabedoria, discernimento, para que nós possamos então aqui, provar os Espíritos, buscar o discernimento de Espírito, para saber realmente aquele que está pregando a verdade, aquele que não está pregando a verdade, para que nós não venhamos ser enganados por Deus. Enganados por esses falsos profetas. Mateus 24, versículo 11 e 13, a Bíblia vai dizer, Mateus 24, 11 e 13, Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados, mais uma vez, nós vemos aqui a Bíblia nos alertando sobre os falsos profetas. E diz mais ainda, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E realmente, irmãos, é o que está acontecendo. Inúmeros falsos profetas se levantando em nosso meio. O amor de muitos realmente estão esfriando por causa das iniquidades, por causa desses falsos profetas que estão se levantando. Mas, para a glória de Deus, Ele nos diz que se nós perseverarmos até o final, nós seremos salvos. Então, mais uma vez, um alerta para mim e para você contra os falsos profetas. Então, fiquem atentos, meus irmãos. Vamos ficar atentos com tudo o que está acontecendo em nosso meio, com a palavra que está sendo pregada nas igrejas, com os louvores que estão sendo cantados nas igrejas, com esse show gospel que está tendo pelo mundo afora, esse mundo gospel. Vamos procurar, meus amados irmãos, entendimento, sabedoria da palavra de Deus. Estamos atentos, firmados na verdade, para realmente nós sermos livres pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
É isso, meus queridos, que Deus ele tem para mim e para você. Nós temos que perseverar até o fim, buscarmos a estar na presença de Deus até o fim. Mateus 24, versículo 24 e 25, a Bíblia diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tendo predito. Então nós vemos aqui, meus queridos, a Bíblia nos dizendo o que referente sobre os falsos profetas, que eles se levantariam e que eles também iam fazer grandes milagres, grandes prodígios, grandes sinais, grandes prodígios no nosso meio, e que, se possível, eles enganariam até mesmo os eleitos do Senhor. O que eu quero trazer para você, meus queridos, que você fique atento, porque nem todos os sinais e prodígios que vai acontecer no meio do povo evangélico significa que é Deus que está fazendo. Nem todos, meus queridos. A Bíblia ela é bem clara. Ela explica bem certinho aqui para nós que muitos falsos profetas, muitos falsos cristos se levantariam no nosso meio e também realizariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então vamos, meus queridos, mais uma vez eu peço, pelo amor de Deus, vamos estar atentos. Vamos estar atentos, vamos ler cada dia mais a Bíblia, a palavra de Deus, ter mais conhecimento, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser, meus queridos, enganados por esses falsos profetas e acabar perdendo a nossa salvação, para que nós não venhamos trazer destruição para nós mesmos, como a palavra nos disse aqui, que esses falsos profetas, que esses falsos mestres trairiam para si mesmo a própria destruição. Olha que perigo, meus queridos. Olha que perigo isso. Então vamos estar atento, vigilante em todo momento. Deus, nesse estudo aqui, Ele está querendo nos ensinar, meus queridos, a viver na verdade, que é a palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Como diz aqui em 1 João, onde nós temos, que você possa examinar os espíritos, provai os espíritos, se realmente são de Deus ou não, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser passado para trás. Eu fico muito triste, meus amados, com muitos acontecimentos nos dias de hoje, com esses falsos mestres, esses falsos profetas, a qual tem aproveitado da população, podemos dizer assim, ingênua, no conhecimento da palavra de Deus, que tem acreditado nessas heresias. Onde já se viu no dia de hoje, meus queridos, tudo que você vai fazer para Deus, você tem que pôr dinheiro no envelope e entregar na igreja. Onde já se viu nos dias de hoje, para você receber uma bênção, um milagre, você tem que comprar uma água ungida, você tem que andar pelo vale do sal, você tem que comprar uma vassoura ungida para varrer a sujeira do inimigo que está na tua casa. Onde já se viu uma coisa dessa, meus queridos? Entenda que se nós somos servos de Deus, se nós andamos na verdade, na palavra de Deus, o inimigo ele não tem poder para entrar na nossa casa, no nosso lar. Então não precisa dessas coisas, não precisa de amuletos. A única coisa que nós precisamos é viver e andar na verdade, que é a palavra de Deus. A única coisa que nós precisamos para alcançar os nossos milagres, para alcançar
a nossa bênção, a nossa vitória, para alcançar o nosso maior objetivo, o nosso maior propósito, que é a salvação, é estarmos vivendo em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que está sendo pregado nos dias de hoje, mas antes examinai as sagradas escrituras, mas antes provai os espíritos, se é de Deus ou não, para que assim, meus amados, possamos crescer cada dia mais na presença de Deus e andar com Deus todos os dias, não andar só no ouvir falar, mas estar com Ele por conhecer Ele, por ouvir a tua voz, por realmente andar com Ele e saber, meus queridos, que se nós perseverarmos até o final, nós alcançaremos a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Esse foi o ensinamento de hoje. Espero que todos vocês possam realmente ter aprendido com esse estudo e que possam pôr em prática na vida de vocês. Amém, meus queridos? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Esse foi o ensinamento, o aprendizado a qual o Senhor trouxe para a minha vida e a qual eu estou passando para vocês nesse vídeo. Tá? Então que vocês possam realmente aprender cada dia mais da palavra de Deus e trazer para si, para a tua vida própria, esse aprendizado, para andar sempre na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, pela atenção, pelo carinho, por estarem aí assistindo este vídeo. Eu te peço mais uma vez, por favor, meus queridos, em nome de Jesus, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho de notificações, não esqueçam de compartilhar este vídeo, que eu tenho certeza que mais pessoas também precisam conhecer mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza, meus queridos, que essa palavra, ela vai sim penetrar como a espada de dois gumes sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.